E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, coragem para perseverar. Como você reage quando se vê lidando com situações muito dolorosas? De fato, você foi rejeitado? Ou alguém te abandona? Sente que foram desonestos com você? Não te disseram a verdade? Se sente solitário e magoado? Muito desencorajado? Quando você pensa em tudo que acontece com as pessoas e as reações que temos, como você se sente? Acaso você quer dizer, quer saber? Não tenho mais que aturar isso. E simplesmente decide, eu vou embora, eu desisto. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que ficar aqui. Como você realmente se sente? Porque percebe, como seguidor de Jesus Cristo, desistir não é quem nós somos. Render-se não é quem nós somos. Jogar a toalha, como dizemos, não é quem nós somos. Como seguidor de Jesus Cristo, temos o direito de esperar o melhor dele. Ele tem o direito de esperar o melhor de nós. Então, quando eu penso em desistir, isso não se encaixa em quem nós somos. E se você está no processo agora de desistir do seu casamento, desistir do seu emprego, desistir dos seus filhos, desistir da sua situação financeira, qualquer que seja a situação, antes de desistir, pare e faça a si mesmo a pergunta: isso se encaixa em quem eu sou como seguidor de Jesus? E essa mensagem fala sobre continuar perseverando. Isto é, ter a coragem para continuar perseverando. E se ouvir com atenção e aplicar esses pontos que vou expor diante de você, não tem que desistir e parar. Há uma resposta e uma solução para o que Deus quer fazer na sua vida neste momento, não importa o que seja. Então, quero que abra, por favor, em 2 Timóteo, no 4º capítulo, e Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo e dando a ele alguns maravilhosos conselhos, está chegando ao fim de sua vida agora. Então, ele está encorajando Timóteo nesse momento, e começando no capítulo 4, verso 1, eu te conjuro solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua vinda e por seu reino. Pregue a palavra, enches-a a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pois já estou sendo derramado como uma oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu lutei um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. No futuro, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará a mim naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam sua vinda. Agora, este é o desafio para o jovem Timóteo, como eu disse, um jovem pastor, e agora nós o encontramos ouvindo o apóstolo Paulo lhe dando um aviso e um desafio e uma palavra de encorajamento, que não importa o que ele passe, não desista e não pare. E quando penso em todos os personagens do Novo Testamento, por exemplo, ninguém se encaixa na qualificação de alguém que nunca desiste como o apóstolo Paulo. Quando pensa sobre sua vida e pensa em como ele a viveu, aqui está alguém que perseverou nos desafios, o que quer que acontecesse. Talvez você seja uma daquelas pessoas que hoje quer desistir e pensa que tem um bom motivo para desistir, um bom motivo para sair. Você pode pensar legítima e razoavelmente bem, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que ficar aqui. E penso em muitos pastores que conversei ao longo dos anos
que disseram: isso é o que está acontecendo na minha igreja e eu decidi, eu não tenho que aturar isso, não tenho que continuar fazendo isso, não tenho que viver assim, não gostaria que minha família fosse tratada assim, eu não tenho que fazer isso. Quando me perguntam o que eu penso, eis o que eu digo a eles: sim, você tem. Você tem que fazer o que está fazendo até que Deus lhe diga para fazer outra coisa. E Paulo está encorajando Timóteo, ele diz: agora olhe, vai chegar o dia em que eles não vão acreditar no que está dizendo. Querem alguém que coce em seus ouvidos para fazê-lo se sentir bem. Mas você permaneça firme. Firme, sóbrio, calmo na situação. Você continua fazendo o que Deus o chamou para fazer. Então ele fala da sua própria vida por causa do que ele passou na vida. Agora, quando penso no que Paulo sofreu na vida, você tem que se perguntar o que o motivou para permanecer firme quando tudo nele teria dito: desista. Mas há uma coisa que Paulo sabia, algo que ele fez que cada um de nós precisa entender em nossa vida, porque todos seremos testados, ou já fomos testados, uma ou muitas vezes, só para dizer: quer saber, eu não tenho que aturar isso, eu estou fora, vou embora. Agora, a tragédia é que muitas pessoas usam esta mesma frase quando se afastam do casamento, dos filhos, ou na faculdade eles dizem: sabe de uma coisa, eu desisto. Ou para algum trabalho específico que não gostam porque acham que é um pouco muito difícil, que não combina com ele. Desistentes, há muitos desistentes. Desistentes não chegam a nenhum lugar na vida. Quem desiste não chega a nenhum lugar na vida. Então quero que olhemos para as razões, as motivações que Paulo teve para continuar quando as coisas ficaram bem difíceis. Falaremos sobre algumas dessas questões. Então, a primeira que quero que notemos aqui é esta. Uma das coisas que impediu Paulo de desistir e o fez continuar seguindo em frente foi a consciência de que Deus estava com ele. E eu acho que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, este é um capítulo muito desafiador para mim quando penso sobre o que Paulo passou, o que ele sofreu. Mesmo assim, nunca desistiu, não importa o que tenha experimentado na vida. Então, se observar o capítulo 11 por um momento, é um capítulo muito familiar para a maioria dos cristãos, mas para muitos que estão ouvindo pode não ser. Mas Paulo diz, por exemplo, que ele estava discutindo e o estavam criticando por quem ele era, e ele diz, no verso 22, eles são hebreus, eu também. Eles são israelitas, eu também. Eles são descendentes de Abraão, eu também. Então ele diz, são eles servos de Cristo? Falo como se estivesse louco. Eu ainda mais, em muito mais trabalhos, em muito mais prisões e açoites, ouça, sem medida, muitas vezes em perigo de morte, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Me pergunto quantos de nós teríamos sobrevivido a isso. Então, o que foi que tornou possível para que ele sobrevivesse a isso? Ele tinha muitas razões para parar e desistir, mas não o fez. Por quê? Por causa da sua consciência de que o Todo-Poderoso Deus estava com ele. E quando eu penso sobre as muitas coisas que o apóstolo Paulo diz sobre a presença de Deus com ele, ele disse, por exemplo, em Atos 23, passando por um momento difícil, ele disse, o Senhor estava ao seu lado. Ele sabia que o Senhor estava com ele, o Senhor estava ao seu lado. E disse a ele em uma outra ocasião, não tenha medo, eu estou com você. Então, por todas as cartas de Paulo, somos continuamente lembrados que Deus está conosco. Se te perguntar se Deus está com você, provavelmente vai dizer que sim. Mas você afirmaria isso nas dificuldades? Você se lembra de, não importa o que esteja acontecendo, quem esteja me tratando assim, o Deus Todo-Poderoso está comigo. Ele disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Agora, eu tenho que acreditar que Deus fará o que diz que fará, ou não tenho? Se eu começar a questioná-lo, começarei a considerar a desistir em algumas situações. Se eu crer que o que ele diz é verdade e é fiel à sua palavra, não desistirei, não importa o que esteja acontecendo. Uma segunda coisa é esta. A experiência da força de Deus dentro dele. Sempre que se sente fraco, veja, nos sentimos fracos, desgastados, então isso nos atinge, somos mais propensos a ceder a elas e desistir. Ele falou sobre a força que estava nele.
E quando pensa em todas essas experiências que ele sobreviveu, ele teve que entender e experimentar a força do Deus Todo-Poderoso. 3 naufrágios, espancado todas essas vezes, preso, noutras palavras, era um visitante assíduo da prisão. Então, todas essas coisas que estava vivenciando, como as vivenciou? Ele tinha força. Mas não era necessariamente um homem forte fisicamente, provavelmente um sujeito baixinho. E às vezes a evidência é que a sua visão não era assim tão boa. Mas ele tinha força, e qual era essa força? A mesma força que você e eu temos para enfrentar qualquer situação na vida, e é a força do Todo-Poderoso Deus. Todo mundo conhece o versículo quando Paulo diz em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouça, ele tinha consciência da presença de Deus. Estando consciente da presença de Deus, estava consciente da força que Deus liberou sobre ele nessa consciência de sua presença. Não importa o que esteja passando, o que esteja enfrentando, você tem a força de Deus dentro de você porque você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Foi o que Jesus prometeu aos seus discípulos. Ele sabia que seriam tentados a desistir, a passarem por momentos que pareceriam impossíveis. E ele disse: o Espírito Santo estará em você, com você, sobre você. E ele lhe dará poder, te fortalecerá para fazer o que quer que o Pai o chame para fazer. Todos nós temos dentro de nós a força adequada para fazer a vontade de Deus. Você diz: bem, não sinto que eu tenho. Você pode não sentir, mas a verdade é que está reivindicando. E você pode ter bênçãos espirituais, dons espirituais. Se não reivindica, não os entende. Se não os entende, não pode experimentá-los. E assim, uma das coisas que impediu o apóstolo Paulo de desistir, continuar persistindo, foi que experimentou a força do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Então, claro, a certeza da sua vontade para nós. Não há nada mais reconfortante que nos impeça de desistir do que saber que estamos na vontade de Deus. Não significa que você tem que pregar o evangelho em algum lugar, mas qual seja a vontade de Deus, neste momento de sua vida, você não para, não desiste. E ele disse, por exemplo, que sabia onde estava. Quando enfrentou essas situações, ele diz, o Pai me enviou para pregar o evangelho. Não necessariamente batizar, mas pregar o evangelho. E ele disse, por exemplo, no capítulo 13 de Atos, ele nos dá, naquele verso 47, ele diz, nos assegurando que sabe o que Deus o chamou para fazer. Ele diz, por exemplo, que Deus lhe disse: eu te coloquei como luz para os gentios, para que possa levar a salvação até os confins da terra. Paulo sabia exatamente onde se encontrava. Uma vez que foi salvo, sabia exatamente o que Deus estava fazendo. Ele disse: Deus diz, te chamei para pregar o evangelho. E eu te coloquei como luz para os gentios, porque antes de tudo o evangelho está sendo pregado só para os judeus. Então, por causa da maneira como o trataram e porque eles o rejeitaram, ele simplesmente ignorou de suas roupas e disse: estou indo para os gentios, porque isso era exatamente o que Deus pretendia que ele fizesse. Então, a questão é esta: se eu serei capaz de continuar perseverando, eu tenho que saber que eu estou fazendo o que Deus disse para fazer, como Deus disse para fazer, quando Deus disse para fazer, onde Ele disse para fazer. Então, a alegria transbordante que nos enche, por exemplo. E o apóstolo Paulo é um exemplo tão lindo disso, porque o livro de Filipenses, por exemplo, é todo sobre alegria. E aqui está ele na prisão, não tem muito tempo de vida. E sobre o que ele está falando? Está falando de alegria. Ele começa falando sobre onde ele está, o que está acontecendo na prisão, e que ele diz: quero que saibais, irmãos, que as minhas circunstâncias têm contribuído para o maior progresso do evangelho, e como isso era verdade. Porque todos os guardas que vieram para vigiá-lo, ele pregou o evangelho para eles, e assim um após o outro. Então, ele disse que em pouco tempo toda a guarda pretoriana sabia que ele estava lá e tinha ouvido o evangelho de Jesus Cristo. E você encontra o senso de alegria em todos os escritos de Paulo. Ele diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E ele chega ao 4º capítulo, ainda está se alegrando e ainda está na prisão. Como? Por quê? Porque sabia que o Pai estava com ele, sabia que estava fazendo a vontade do Pai e sabia que estava seguindo a vontade e o plano de Deus para a sua vida. Estava sendo difícil quando chegou a este ponto, tinha 1000 razões para parar e desistir. Mas não pensava nisso. Por quê? Pela simples razão que sabia que estava fazendo o que o Pai o havia chamado para fazer. Então, quero te perguntar isto. Você se alegra? Você diz: como assim? Quero dizer, você tem algum momento feliz nas dificuldades?
Pode simplesmente dizer: obrigado, Jesus, louvado seja o seu santo nome. Pode se alegrar no Senhor nos momentos difíceis. Ou você diz: Deus, por que deixou isso acontecer comigo? Ouça isso. Deus tem o melhor para os seus filhos. Qualquer coisa menos que isso não vem de Deus. Não quer dizer que não vai haver lutas, sofrimentos e provações para nós, como foi com o apóstolo Paulo, mas ele vai mudar isso para o nosso bem, se reagirmos da maneira adequada. Então é por isso que ele se alegrou, mesmo na prisão, e mesmo em sua mensagem está dizendo para se alegrarem, mesmo perto da morte, e saiba que ele está falando sobre se alegrar no Senhor. Então, claro, as lições transformadoras que Deus nos ensina. Você pensa em quanta verdade conhece? Sabe, se for à igreja domingo após domingo após domingo, fizeram anotações semana após semana após semana, no primeiro culto, 2 pessoas desceram o corredor e uma delas disse: assisto em contato há 24 anos, a outra 27 anos fazendo anotações. Eu penso em quantas verdades sei que ouviram. Se eles ouviram verdade após verdade, após verdade, após verdade, após verdade, após verdade, após verdade, após verdade. É por isso que digo a vocês, anotem, 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 anotem. Mas o apóstolo Paulo era um estudante incrível da palavra de Deus. Em uma ocasião, ele diz, por exemplo, bem antes de ser salvo, ele foi, em vez de ir a Jerusalém falar com os apóstolos, ele foi para a Arábia para ficar sozinho, para que Deus lhe ensinasse a verdade. E quando pensa por um momento, se não tivéssemos as epístolas de Paulo, o que nós saberíamos sobre santificação, salvação, a morte substituta de Jesus, morte expiatória de Jesus, como saberíamos sobre ser declarado justo diante do Todo-Poderoso Deus, todas as doutrinas que nós cremos? O apóstolo Paulo, ouça, ele amava o que Deus o ensinou. Então, na prisão, em vez de ficar deprimido e ficar se lamentando, o que ele está fazendo? Estava pensando em você e mim. Agora, ele não sabe que 2000 anos depois vamos ouvir isso. Mas o que está fazendo? Deus o está guiando a escrever o que Deus está ensinando a ele, o que ele está experimentando, numa fria cela de prisão romana. Ele podia estar reclamando. Ele aplicou o que ele sabia, onde ele estava, o que ele tinha que aplicar para que aqueles que o seguissem soubessem a verdade. Eu digo sobre o apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja Deus, por ele não ter desistido. E que ele escreveu isso para que você e eu tenhamos isso para viver. Então, por exemplo, há uma recompensa que nos prometeu. Uma das razões para nunca desistirmos é pensar sobre o que Deus providenciou para nós. E se você notar nessa passagem, que lemos alguns momentos atrás, ele disse a Timóteo: no futuro a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo sabia que tinha uma incrível recompensa chegando. Você diz: bem, eu acho que não tenho nenhuma. Bem, vou te fazer uma pergunta. Ensina os filhos a serem tementes a Deus? Grande recompensa. Ama seu marido, esposa? Recompensa. Faz seu melhor? Recompensa. Dá seu melhor na escola? Recompensa. Compartilha sua fé? Recompensa. Permanece na verdade? Recompensa. Oferta para a obra? Poderíamos continuar e continuar. Há 1000 maneiras que Deus pode recompensar seus filhos. Entende? Não há uma única legítima razão para um filho de Deus parar e desistir e jogar a toalha. O que quer que esteja enfrentando na vida neste momento, não importa quão difícil seja, quão duro seja, quão desanimador seja, e todas as razões e evidências que tem para se afastar e todas as provas que tem que as coisas estão erradas. Lembre-se que há um Deus no céu. Se você é salvo, ele vive dentro de você. E esse Deus lhe acompanhará em tudo que estiver enfrentando na vida, não importa o quê. Bem, eu também penso, a visão da cruz sempre diante de nós. Foi o que Paulo disse, a visão da cruz sempre diante dele. E ele faz uma incrível declaração nesse capítulo 6 de Gálatas. E quando ouve o que ele diz aqui e olha para a vida que ele viveu, eis o que ele diz. Ele diz no verso 14 que eu nunca me glorie, exceto por essa única coisa. Ele diz, exceto na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Ele diz, a cruz tornou possível para mim sobreviver a tudo e qualquer coisa.
Porque é na cruz que a morte expiatória de Jesus Cristo comprou nossa salvação. Na cruz, a morte expiatória de Jesus Cristo comprou tudo que nós temos. É a morte expiatória de Jesus Cristo que derramou seu sangue, que torna nosso perdão uma viva realidade. Jesus Cristo não se rendeu, não desistiu, embora pudesse ter ficado desanimado, na carne às vezes, mas nunca no espírito. Sabe por quê? Porque ele e o Pai eram absolutamente um e sabia que nada poderia vencê-lo, porque ele era Deus em carne humana. Cristo sacrificou sua vida pela nossa salvação, e quando olho para a Escritura e vejo o que Jesus fez, não desistiu, não posso desistir. O apóstolo Paulo não desistiu, não podemos desistir. E eis a questão: ele nos recompensará por não desistir. A recompensa pode não ser até a glória, ou você pode ser recompensado hoje, ou amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ele não ignora nossa obediência, nossa fidelidade, nossa lealdade, devoção e a nossa persistência. Então, claro, naturalmente, nosso amor e devoção a Jesus Cristo. Isso deve nos manter firmes, não importa o que aconteça. E Paulo disse de uma maneira linda em Filipenses, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então pense nisso, não é o que você e eu queremos para a nossa vida? Que possamos viver o tipo de vida que quando as pessoas nos encontrarem, não demore muito para ouvir Jesus de nossa voz. Não demore muito para ver Jesus em nossas ações. Não demore muito para sentir o amor que você e eu temos por elas. Ele disse: para mim o viver é Cristo. Essa era toda a sua percepção. Para mim o viver é Cristo, e agora ele diz: morrer eu ganho com isso. Mas para mim o viver é Cristo. Então, se eu perguntar se você ama Deus, naturalmente vai dizer que ama. Você o ama o bastante para servi-lo? Sim, eu o amo. Você o ama o bastante para sofrer por ele? Bem, isso depende do que seja. Não. Se o amamos, não desistiremos quando as coisas ficarem difíceis, quando o sofrimento se tornar difícil, a dor intensa. Não paramos, não desistimos. Persistiremos porque Jesus persistiu, o apóstolo Paulo persistiu, e o ensinamento das Escrituras é que você e eu persistamos da mesma forma. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. Hoje, em que está tentado a desistir? Do que você está tentado a se afastar? Ou está disposto a dizer a ele: Senhor, estou aqui, não importa o que aconteça. Porque eis as razões por que as pessoas desistem, a forma como desistem. Ouça, porque quando elas enfrentam situações, as enfrentam com medo. Medo. Desesperança. Elas não veem seu caminho claramente, porque estão olhando pelos olhos do medo. Rebelião. Não gostam disso. Não querem desse jeito. Então, o que acontece? Medo, desesperança, rebelião, ou pode olhar para essas situações corajosamente. E a próxima frase simples que eu tenho é esta: nós fazemos a escolha. Nós fazemos a escolha de como viver os momentos difíceis da vida. E minha oração, que seja você quem for, se você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, posso te dizer, você não vai conseguir. Você pode dizer: eu tenho muito dinheiro, você pode perder. Tenho uma ótima saúde, pode perder isso. Tenho uma ótima família, pode perdê-la. Você pode perder tudo e qualquer coisa. Ouça, mas se é salvo pela graça de Deus, não pode perder isso. Não pode perder sua salvação, não pode perder seu relacionamento com Deus. E Deus nos chamou para confiar nele como nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, pôr nossa vida diante dele e permitir que ele viva a vida dele através de nós e demonstrar ao mundo que Jesus Cristo é quem ele diz que é, que ele fará o que diz que fará, e ele é mais do que capaz de cumprir esta promessa. Eu te imploraria, não se afaste, não pare, não desista, não jogue a toalha, como dizem, mas diga ao Senhor: Senhor, vou confiar que vai me ajudar a superar isso. Eu não sei como, mas vou confiar em Ti, porque você disse que nunca vai me deixar nem me desamparar. E Deus, eu creio
que você sempre diz a verdade. Pai, quão gratos nós somos por teres colocado dentro de nós teu próprio ser na pessoa do Espírito Santo, para nos capacitar para fazer tudo e qualquer coisa que queres que façamos de tal forma que nunca tenhamos que desistir. Nós queremos perseverar, porque essa é a imagem que Jesus nos deixa e a imagem do apóstolo Paulo e multidões de santos que vieram antes de nós. Então eu oro por toda e qualquer pessoa aqui, essa manhã, que está se sentindo tentada a desistir, tentada a se render, que está sendo tentada a se afastar, ir embora, deixar tudo, deixar de lado, dar meia volta. Que os lembres que há muitas razões para não fazer. Há muitas razões para permanecerem firmes e calmos, como Paulo diria a Timóteo, e continuem a persistir e a confiar em ti em todo momento. E disseste: farás com que todas as coisas que nos tentam e nos façam desistir cooperem para o nosso bem. Se confiarmos em ti, queremos apenas dizer obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.